Eu estava ajoelhada no chão da lavanderia dos fundos daquela casa de eventos, com as mãos mergulhadas num saco de lixo revirado, tentando salvar o que restava do vestido de noiva que minha mãe havia costurado com as próprias mãos ao longo de 6 meses, e ninguém naquela família fazia a menor ideia de que, exatamente 11 meses depois, a mesma mulher que jogara aquele vestido fora seria obrigada a se levantar diante de mim, agora sentada numa posição que ela jamais imaginaria, e responder por cada decisão questionável que havia tomado ao longo de sua vida profissional. Se você gosta desse tipo de história, já deixo o convite para se inscrever no canal antes de continuarmos. Meu nome é Isadora Campos. Sou filha única do juiz Fernando Campos, magistrado respeitado que atuou por mais de 2 décadas na Vara Cível, de uma das maiores comarcas do estado, antes de ser promovido ao Tribunal de Justiça Estadual. Cresci observando meu pai trabalhar, com uma dedicação quase religiosa pela imparcialidade, sempre repetindo que a lei existia exatamente para proteger quem não tinha poder suficiente para se proteger sozinho. Talvez por isso eu tenha escolhido também seguir carreira no direito, formando-me em direito empresarial e trabalhando nos últimos anos como advogada, associada num escritório de médio porte, com planos claros de, eventualmente, seguir também para a magistratura como meu pai. Conheci Rafael Tavares há 4 anos, num evento beneficente organizado por um cliente do escritório onde eu trabalhava. Ele era engenheiro civil, filho único de uma família de classe média alta que havia construído, ao longo de 2 gerações, uma pequena, mas sólida construtora regional. Nos apaixonamos rapidamente, e depois de 2 anos de namoro, ele me pediu em casamento numa viagem à praia, num momento simples e genuíno que guardo com carinho até hoje, independentemente de tudo o que aconteceu depois. O problema, desde o início do nosso relacionamento, sempre foi minha futura sogra, Marlene Tavares. Marlene era o tipo de mulher que media valor através de aparências cuidadosamente calculadas, roupas de grife, jantares em restaurantes badalados, fotos organizadas estrategicamente para redes sociais. Desde que fui apresentada a ela, senti uma resistência silenciosa e constante, disfarçada sempre de comentários bem intencionados sobre como eu deveria me vestir, me comportar ou me posicionar em eventos sociais da família Tavares. Marlene nunca escondeu completamente sua preferência por outra mulher que Rafael havia namorado brevemente antes de mim, filha de uma família tradicional da cidade, com quem Marlene mantinha amizade próxima até hoje. Vocês combinavam tanto, ela comentava ocasionalmente, num tom que pretendia soar nostálgico, mas carregava um recado claro sobre quem ela realmente considerava adequada para o filho. Quando anunciamos oficialmente o noivado, Marlene insistiu veementemente em participar ativamente do planejamento do casamento, alegando que conhecia os melhores fornecedores da cidade e que seria uma pena não aproveitar seus contatos. Aceitei, tentando construir uma relação mais próxima com ela, embora minha mãe, Beatriz, uma costureira talentosa que havia me ensinado tudo sobre tecidos e alfaiataria, desde criança, insistisse em fazer pessoalmente meu vestido de noiva, como um presente simbólico e profundamente pessoal. Minha mãe passou 6 meses trabalhando naquele vestido, um modelo de renda francesa com detalhes bordados à mão, inspirado no vestido que ela mesma havia usado em seu próprio casamento décadas antes. Cada prova, cada ajuste, era acompanhado de histórias sobre nossa família, sobre as mulheres que vieram antes de mim, sobre o significado daquele tecido específico que ela havia escolhido cuidadosamente. Aquele vestido não era apenas uma peça de roupa, era um pedaço tangível do amor da minha mãe, materializado em cada ponto costurado à mão. Marlene, quando finalmente viu fotos do vestido pronto, 3 semanas antes do casamento, fez questão de comentar, na frente de outras convidadas num chá de panela, que era um vestido bonito. Claro, mas talvez um pouco simples. Demais para o tipo de casamento que estávamos organizando, considerando o nível dos convidados que estariam presentes. Ignorei o comentário, como ignorei tantos outros ao longo daqueles meses, focando apenas na felicidade genuína que sentia em relação ao casamento em si. O dia do casamento chegou numa manhã de sábado ensolarada, na casa de eventos que a família Tavares havia escolhido, um espaço elegante nos arredores da cidade, cercado por jardins cuidadosamente paisagísticos. Cheguei cedo, junto com minha mãe e 2 madrinhas.
para os preparativos finais, deixando o vestido pendurado, cuidadosamente numa sala reservada especificamente para a noiva, se arrumar próxima à lavanderia dos fundos do local, 2 horas antes da cerimônia. Quando finalmente fui buscar o vestido para começar a me vestir, encontrei a sala vazia. O cabide onde o vestido deveria estar pendurado estava lá, mas sem nada nele. Em pânico, comecei a procurar por toda a área, chamando minha mãe e minhas madrinhas, meu coração acelerando com cada segundo que passava sem encontrar nenhum sinal daquela peça insubstituível. Foi uma das funcionárias da limpeza do local quem, hesitante e visivelmente desconfortável, finalmente me contou o que havia visto. Minha sogra, cerca de 1 hora antes, havia entrado naquela sala, pego o vestido do cabide e o levado até a área da lavanderia dos fundos, onde ficavam os contêineres de lixo do estabelecimento. A funcionária, achando estranho, mas sem saber o que fazer diante da autoridade, natural que Marlene projetava, apenas observou em silêncio enquanto ela colocava o vestido, dobrado sem cuidado, dentro de um saco de lixo. Junto com outros materiais descartados da decoração, corri até a lavanderia, o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. E encontrei exatamente o que a funcionária havia descrito. O saco de lixo, com parte do tecido de renda já visivelmente amassado e manchado por resíduos de comida e produtos de limpeza que também haviam sido descartados no mesmo saco. Ajoelhei-me ali mesmo, no chão frio daquela lavanderia, tentando resgatar o vestido com as mãos trêmulas, enquanto minha mãe chegava correndo atrás de mim, seu rosto passando de confusão para horror absoluto ao ver o que restava daquilo que ela havia construído com tanto cuidado ao longo de meses. Como isso aconteceu? Minha mãe perguntou, sua voz quebrando enquanto tentava, inutilmente, limpar algumas manchas do tecido delicado. Foi nesse momento que Marlene apareceu na porta da lavanderia, aparentemente vindo verificar os preparativos finais, sua expressão passando de surpresa calculada a algo que, percebi com clareza gelada, era satisfação mal disfarçada. Meu Deus, o que aconteceu com o vestido? Ela perguntou, sua voz carregando um tom de preocupação tão artificial que quase me fez rir, apesar do desespero da situação. Você sabe exatamente o que aconteceu, respondi, minha voz tremendo entre raiva e uma dor que eu mal conseguia processar completamente. A funcionária da limpeza viu você trazer o vestido até aqui. Isso é uma acusação muito séria, disse Marlene, sua voz agora assumindo um tom defensivo calculado. Devo ter confundido com algum material de decoração que precisava ser descartado. Foi um erro honesto. Um erro honesto, repeti, olhando para o tecido de renda francesa manchado em minhas mãos. Tecido que qualquer pessoa minimamente atenta reconheceria instantaneamente como um vestido de noiva, e não como material de decoração. Marlene, isso não é decoração. É óbvio, à primeira vista, que é um vestido de noiva. Ela não teve resposta imediata para isso. Apenas um breve momento de hesitação antes de recompor sua expressão, tentando parecer genuinamente arrependida, embora seus olhos carregassem algo bem mais frio do que arrependimento real. Com apenas 1 hora e meia antes da cerimônia, não havia tempo para consertar adequadamente os danos, nem para conseguir outro vestido à altura daquele que minha mãe havia feito com tanto amor. Uma das madrinhas, rapidamente, sugeriu que eu usasse um vestido simples que ela mesma havia trazido, pensando em usar numa festa posterior, ajustando-o às pressas com alfinetes para que servisse minimamente bem em mim. Casei-me naquele dia, tecnicamente, mas com uma dor silenciosa carregada durante toda a cerimônia, sabendo que o vestido que minha mãe havia feito com tanto carinho jamais poderia ser recuperado, destruído deliberadamente por uma mulher que, aparentemente, considerava minha presença naquela família suficientemente incômoda a ponto de sabotar um dos momentos mais significativos da minha vida. Rafael, quando finalmente soube dos detalhes completos após a cerimônia, ficou visivelmente perturbado, confrontando a mãe em particular, embora ela mantivesse veementemente sua versão de erro honesto até muito tempo depois. Decidi, por respeito ao meu casamento, recém-formado e por não querer começar minha vida com Rafael,
Carregando o ressentimento explícito contra a família dele, não levar aquilo adiante judicialmente, apesar de meu pai, quando soube da história, ter comentado sombriamente que aquilo configurava, tecnicamente, dano material intencional, possível de ser processado civilmente. Sigamos 11 meses à frente. Continuei trabalhando no escritório de advocacia, focada principalmente em direito empresarial, enquanto avançava paralelamente no processo seletivo para ingressar na magistratura estadual, seguindo os passos do meu pai. Durante esse período, Marlene e eu mantivemos uma relação civil mais distante, ambas evitando qualquer menção direta ao incidente do vestido, embora a tensão nunca tivesse desaparecido completamente. Foi durante esse período que a construtora da família Tavares, administrada principalmente por Marlene e seu marido, começou a enfrentar sérios problemas legais relacionados a um empreendimento residencial que haviam construído 2 anos antes. Um grupo de compradores, alegando vícios estruturais graves nos apartamentos entregues, moveu uma ação coletiva contra a construtora, buscando indenização significativa por danos materiais e reparos necessários que a empresa se recusava a realizar adequadamente. O caso, por sua complexidade técnica e valor financeiro envolvido, acabou sendo distribuído para a Vara Civil, especializada em questões empresariais e imobiliárias complexas. Exatamente a vara para a qual poucos meses antes eu havia sido nomeada juíza substituta. Após finalmente ser aprovada no concurso para a magistratura, um processo que havia começado muito antes do incidente do vestido, mas que só se concretizou formalmente naquele período. Quando recebi a distribuição do processo em minha mesa e vi o nome da construtora Tavares como parte ré principal, senti um misto de choque e uma ironia quase poética, que eu jamais poderia ter planejado. Imediatamente, segui rigorosamente o protocolo de impedimento judicial, declarando formalmente meu vínculo familiar através do casamento com o proprietário da empresa e solicitando o repasse do processo para outro juiz da mesma vara, exatamente como a ética profissional exigia, independentemente de qualquer sentimento pessoal envolvido. O processo foi redistribuído para o juiz titular da vara, um colega experiente chamado Dr. Salomão Vieira, com quem eu trabalhava diretamente como juíza substituta em outros casos. Embora eu não pudesse presidir diretamente o julgamento por conflito de interesse evidente, permaneci, através da estrutura normal da vara, com acesso administrativo aos andamentos processuais gerais e, ocasionalmente, discutindo questões jurídicas complexas informalmente com o Dr. Vieira, como fazíamos com qualquer caso relevante tramitando na vara. Marlene, quando soube que o processo havia sido distribuído inicialmente para minha vara, antes de eu declarar o impedimento, entrou em contato comigo diretamente, algo que ela jamais havia feito antes com qualquer assunto profissional meu. Isadora, precisamos conversar sobre esse processo, ela disse, sua voz carregando uma tentativa mal disfarçada de familiaridade calculada. Sei que você entende como esse tipo de situação pode ser complicada para empresas familiares como a nossa. Marlene, respondi, minha voz cuidadosamente profissional. Já declarei formalmente meu impedimento neste caso, exatamente por conta do meu vínculo familiar. Não posso e não vou discutir absolutamente nada sobre o andamento processual com você. E, sinceramente, é extremamente inapropriado que você tenha me contatado diretamente sobre isso. Mas você poderia talvez apenas esclarecer informalmente como esse tipo de processo costuma se desenrolar. Ela insistiu, seu tom agora carregando uma nota mais desesperada. Não, respondi firmemente. E preciso deixar absolutamente claro que qualquer tentativa de contato comigo relacionada a esse processo específico pode ser formalmente registrada como tentativa de influência indevida sobre a magistratura, o que constitui, por si só, uma questão ética e potencialmente criminal extremamente séria. Ela desligou o telefone sem responder e não tentou contato novamente depois daquilo. O processo seguiu seu curso normal perante o Dr. Vieira, com perícias técnicas detalhadas confirmando os vícios estruturais graves alegados pelos compradores, incluindo problemas de infiltração significativos e falhas na fundação de 2 dos blocos residenciais construídos pela Tavares Construções. A empresa, tentando inicialmente negar qualquer responsabilidade,
viu sua posição se deteriorar rapidamente, à medida que provas técnicas robustas se acumulavam contra ela. Durante uma das audiências, a qual comparecia apenas como observadora, sentada discretamente ao fundo da sala como qualquer outra juíza da vara poderia fazer para acompanhar casos relevantes, observei Marlene sentada ao lado de seus advogados, seu rosto carregando uma tensão crescente enquanto ouvia os depoimentos técnicos que praticamente confirmavam a responsabilidade integral da empresa pelos danos causados. Ao final daquela audiência específica, cruzando com ela corredor afora, Marlene finalmente parou diante de mim, seu rosto mostrando pela primeira vez desde que a conheci algo genuinamente próximo de vulnerabilidade real. Isadora, ela disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que você não pode fazer nada sobre esse processo, mas eu queria, sinceramente, pedir desculpas pelo vestido. Aquilo foi imperdoável da minha parte. Olhei para ela por um longo momento, sentindo uma mistura complexa de... sentindo uma mistura complexa de emoções que eu não esperava sentir naquele contexto específico. Por que agora, Marlene? Por que só agora? Quase um ano depois, quando você está enfrentando as consequências legais das próprias decisões da sua empresa. Porque... Ela respondeu, sua voz tremendo levemente. Acho que finalmente entendi como é sentir que alguém com poder sobre sua vida pode simplesmente decidir destruir algo importante para você, sem realmente considerar as consequências para quem está do outro lado. O vestido que você destruiu, respondi calmamente, era o único que restava de 6 meses de trabalho da minha mãe, feito com amor genuíno por alguém que nunca te fez mal algum. Você o destruiu porque, no fundo, nunca me considerou boa o suficiente para seu filho. Esse processo que você está enfrentando agora é resultado de decisões técnicas questionáveis tomadas pela sua empresa, que causaram danos reais e comprováveis à vida de famílias inteiras. São situações completamente diferentes, Marlene, mas acho revelador que você só tenha conseguido entender remotamente a dor que causou quando se viu, você mesma, do lado mais vulnerável de uma situação. Ela não teve resposta para isso, apenas assentiu lentamente, lágrimas genuínas finalmente visíveis em seus olhos, antes de se afastar em silêncio. O processo contra a Tavares Construções foi julgado procedente meses depois, obrigando a empresa a arcar com reparos estruturais completos em todos os apartamentos afetados, além de indenização significativa aos compradores prejudicados. Um valor que, segundo soube posteriormente através de conversas profissionais gerais sobre o caso, comprometeu seriamente a saúde financeira da empresa, forçando Rafael e seu pai a venderem parte significativa do patrimônio pessoal, para honrar as obrigações determinadas judicialmente. Minha mãe, quando finalmente contei a ela todos os detalhes daquele processo, meses depois, ficou em silêncio por um longo momento antes de dizer algo que guardo comigo até hoje. Eu não fiz aquele vestido para você usar apenas por um dia, Isadora. Fiz para representar o tipo de mulher forte que espero que você sempre seja, independentemente do que vista. E olhando para você hoje, sentada onde está, acho que, de alguma forma estranha, aquele vestido cumpriu exatamente esse propósito, mesmo destruído. Hoje, mais de 2 anos depois daquele casamento marcado por tanta dor silenciosa, minha relação com Marlene permanece formal e distante, mas sem a hostilidade velada que existia antes. Rafael e eu seguimos casados, tendo aprendido, ao longo desse processo doloroso, a estabelecer limites muito mais claros em relação à interferência da família dele em nossa vida conjunta. Às vezes penso em como cheguei perto de deixar aquela humilhação silenciosa definir permanentemente minha relação com a família do meu marido, engolindo a dor sem nunca verdadeiramente processá-la. A verdade é que a vitória real não foi ver Marlene enfrentar as consequências legais de decisões questionáveis de sua própria empresa, nem ouvir suas desculpas tardias corredor afora. A vitória real foi perceber que dignidade e valor próprio nunca dependeram daquele vestido específico, por mais significativo que fosse, e que a mesma força que minha mãe tentou costurar em cada ponto daquela peça já existia,
O tempo todo, dentro de mim, esperando apenas a oportunidade certa para se manifestar plenamente. Se esta história tocou você, inscreva-se e junte-se ao Revenge Tales para mais histórias como esta. Porque às vezes a justiça não chega através de vingança calculada, mas simplesmente através do tempo, seguindo seu próprio curso silencioso, até que cada decisão, boa ou má, encontre exatamente as consequências que sempre mereceu.